Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 12. Nós estamos trabalhando esse tema durante 40 dias, missões, envolvidos em missões do nosso país, envolvidos em missões, algumas pessoas em outros lugares do mundo. Mas eu queria hoje pensar junto com os irmãos, que Deus, ou lembrar os irmãos, que Deus deseja nos alegrar o nosso coração através da nossa missão. Onde nós estamos, com aquilo que nós estamos fazendo, com o papel que nós estamos exercendo na sociedade, Deus quer alegrar o nosso coração através da nossa missão. Para isso, eu quero ler esse texto com vocês. João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. João capítulo 12, do versículo 1 a 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender o contexto dela. No capítulo 11 de João, você vai encontrar esse evento que é mencionado no primeiro versículo, a ressurreição de Lázaro. A história é mais ou menos assim: tinha Marta, Maria e Lázaro. Essa família era muito amada por Jesus. Jesus se importava muito com eles. Mas um dia, Lázaro ficou doente. E uma das suas irmãs pede para que alguém vá avisar Jesus que Lázaro está doente. Jesus ouve aquela mensagem e fica ainda 2 dias no lugar que ele estava. Eu fico imaginando essa família recebendo o emissário e não recebendo Jesus junto. No seu coração, uma grande tristeza, talvez até um sentimento de abandono. Mas não acaba por aí. Depois desses 2 dias, Jesus vai a Betânia. Quando chega lá, Lázaro já estava morto. Mas antes de entrar na cidade, ele é recebido por uma das irmãs, chamada Marta. Marta então fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu não sei se Jesus interpreta assim isso, mas se fosse eu interpretaria assim: a culpa é sua, Senhor, porque se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também não acaba por aí a história. Eles seguem caminhando na direção da casa onde eles moravam, e alguém avisa Maria que Jesus tinha chegado. Maria, a outra irmã, então sai correndo na direção de Jesus, e ao ver Jesus, talvez com seus olhos cheios de lágrimas, ela também fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para aquela mulher com os olhos cheios de lágrimas. Ele levanta os olhos e vê mas a dor de todas aquelas pessoas que estão ali, enlutadas por causa de Lázaro. Então Lázaro está lá, morto, a família está aqui sofrendo, os seus amigos estão sofrendo juntos, e Jesus vê toda aquela situação e sente a dor deles. E Jesus pergunta: onde o colocaram? Depois de receber a resposta, ele vai na direção daquele lugar, que era uma espécie de caverna, onde eles colocavam os corpos e colocavam uma pedra para lavrar aquilo. E ele
assustadoramente pede para todo mundo ficar ali, e ele fala assim: tirem as pedras, tirem essa pedra. E as pessoas começam a olhar uma para o outra, e eu fico imaginando, todo mundo deve perguntar assim: o que ele está fazendo? Que negócio é esse de tirar a pedra? E Marta diz assim: já fazem 4 dias, Senhor, já cheira mal, não tira a pedra não. As pessoas vão talvez passar mal aqui, mas ele permanece firme, e eles tiram a pedra, e com aquele sentimento, Jesus grita em alto e bom som: Lázaro, vem para fora. Aquele silêncio domina todo aquele ambiente, e de repente, o morto sai, mas agora não está mais morto, está vivinho da Silva, e ele vem caminhandinho, e as pessoas olham, e eu, se estivesse lá, ia ficar no mínimo com medo, no mínimo. Eu não sei você, talvez você seja mais corajoso que eu, mas eu ia ficar no mínimo com medo. Mas existia um outro grupo de pessoas que estava glorificando a Deus, e alguns dias passam, os dias vão passando, e aí chega esse texto que nós lemos. Marta, Maria e Lázaro convidam Jesus para cear na sua casa, para compartilhar a alegria de poder ter o irmão que estava morto de volta, de poder ter o milagre vivo diante deles, compartilhando e alegrando-se juntos com o Senhor, que operou esse milagre. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos algumas lições para aqueles que desejam alegrar o seu coração em meio à missão do dia a dia, as missões do dia a dia. A primeira lição está lá no versículo 2 e 3. Ele diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A primeira lição, quando nós olhamos para esse texto e para essa realidade, é que se você quer ter o coração alegre em meio à missão de Deus, ou à missão que Deus deu para você, você precisa, cada um de nós precisa, oferecer o melhor das nossas habilidades ao Senhor, o melhor daquilo que nós recebemos do próprio Senhor, oferecer o melhor que nós podemos para Ele. Ainda há pouco nós ouvimos um testemunho de um médico, falando que ele tem lutado para fazer isso, oferecer o melhor do seu consultório, para que quando as pessoas entrarem, recebam também o melhor que elas podem na sua vida, a mensagem de amor de Deus no seu coração, na sua história, na sua vida. Você tem feito o melhor que você pode lá onde você está? Você tem feito o melhor que você pode lá onde você está, com as coisas que você tem? Você tem feito o melhor que você pode? Ah, pastor, mas o melhor lá onde eu estou é a minha casa. Como é que eu posso fazer o melhor lá em casa? Essa semana, você vai ler no nosso livro que uma mulher chamada Susana Wesley tinha 19 filhos, e ela decidiu fazer da sua casa um ambiente da missão. Ela decidiu fazer da sua casa um ambiente onde a graça era soberana. Ela decidiu fazer da sua casa um ambiente de alegria, mas o centro da alegria era a palavra de Deus. Susana Wesley talvez não foi viajar para o mundo, levar a mensagem de Deus. Susana Wesley talvez não escreveu muitos livros. Susana Wesley talvez na nossa visão não fez muita coisa, mas o seu investimento na sua casa gerou John Wesley, um dos grandes homens de Deus, cujos sermões são estudados até os dias de hoje, são pregados até os dias de hoje.
Algumas pessoas, inclusive, dizem que John Wesley andou tanto pregando a mensagem de Deus, que a quantidade de voltas que ele deu no seu país, dava para ele dar 15 voltas no mundo. Porque todo dia ele estava em cima do seu cavalo, para levar a mensagem de Deus para algum lugar. Mas quem ouviu falar em Susannah Wesley? Quem conhece a dedicação dessa mulher? Alegre-se, pai, quando você investir nos seus filhos na sua casa. Alegre-se, mãe, quando você estiver investindo nos seus filhos na sua casa. Alegre-se, tio, tia, avô, avó, quando você sentar com seus filhos, netos, sobrinhos e compartilhar a mensagem salvadora de Jesus. Alegre-se na missão, porque é isso que Deus deseja fazer na nossa vida e através da nossa vida. Quando nós percebemos que as nossas habilidades, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, são feitas ou precisam ser feitas com alegria, alegria no coração. As pessoas que estão ao nosso redor, sem dúvida alguma, serão tocadas pelo poder de Deus que opera através de nós. Quando nós olhamos para essa história, esses 3 irmãos oferecendo aquilo que eles sabem, aquilo que eles podem, Lázaro deve ter chamado todos os seus amigos, porque na tradição judaica, se tinha um mestre numa casa, eles poderiam convidar os seus amigos, e esses amigos ficavam na janela, perto da porta, sentadinhos ali para ouvir o sermão, o ensino daquele mestre. Marta começa a oferecer aquilo que tem a ver com as suas habilidades. Ela sabe cozinhar muito bem, então ela começa a fazer o melhor guisado que ela já fez em toda a vida dela para oferecer para Jesus. Maria oferece aquilo que é o seu melhor também para Jesus. Mas e eu? E você? Será que nós já estamos tocando da melhor forma que eu posso? Será que eu já estou cantando da melhor forma que eu posso? Será que eu já estou interpretando da melhor forma que eu posso? Será que eu já estou trabalhando, atuando, servindo da melhor forma que eu posso lá onde eu estou? Se você começar a fazer isso, o teu coração se encherá de uma alegria tão contagiante, que as pessoas que estão ao seu redor perguntarão para você, todos os dias, o que acontece com você? Você está sempre feliz, sempre alegre, o que acontece com você? E você vai poder compartilhar em alto e bom som, Jesus está bem aqui, fazendo a diferença na minha vida, transformando a minha história. Olha que coisa mais linda. Então viva a missão incessantemente, mas viva a missão oferecendo o melhor que você pode, o melhor que você pode. Você, sem dúvida alguma, será cheio da alegria que vem do Senhor, cheio da alegria que vem do Senhor. Mas o texto não termina aí. Versículo 4 e 5 nos diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Judas disse o seguinte: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários. Um denário correspondia a um salário de um dia de um homem. 300 denários, tirando os finais de semana, seria um ano de trabalho. Se você ganha, por exemplo, R$2.000, seria R$22.000 um frasquinho de perfume. Pensa num perfume caro. Talvez as pessoas ficavam economizando a vida inteira, a família economizava a vida inteira para oferecer isso para as suas filhas, para elas terem um casamento feliz, para elas terem uma noite de núpcias, para elas terem o sonho do casamento ideal. Mas Judas olhou aquela atitude e não ficou muito feliz. Quando nós olhamos para a atitude de Judas, nós temos uma segunda lição nesse texto.
para ser cheio da alegria na missão, eu e você, cada um de nós, precisa ouvir a voz de Deus. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, porque sempre terão aqueles que se oporão às nossas iniciativas. Sempre terão aqueles Judas que falarão que as nossas atitudes não estão sendo corretas, que o que nós estamos realizando não é coerente, que o que nós estamos fazendo não condiz com aquilo que Deus colocou no coração deles e não no nosso. Sempre terão aqueles que se oporão. Eu não sei se vocês lembram, mas há 2 semanas atrás, nós lemos a história de Adoniran Judson. E essa história marcou muito meu coração, não sei porquê. Mas eu gostei da história dele. Mas eu comecei a pesquisar, eu comprei um livrinho, acho que aqui na livraria tem esse livro, chama O Livro no Travesseiro. E ela conta a história de Adoniran Judson. Ele tinha o desejo de ir para a Índia, levar o evangelho na Índia. No barco, ele passou por uma conversão e virou batista no barco, porque ele leu um texto lá sobre batismo e achou que o jeito que a igreja dele batizava não era muito de acordo com a Bíblia. Então ele começou a entrar em contato com algumas organizações missionárias, mas o pessoal não queria ajudar, não. Como assim fazer missões em outro lugar? As vozes diziam que não era para ele fazer essa missão. Os Judas diziam que não era para ele realizar a obra de Deus. Mas mesmo assim, ele continuou firme. Quando ele chegou na China, o governo chinês estava entrando em colapso. Ele teve que sair da China. E da China ele foi para a Birmânia. E na Birmânia, então, ele se instalou e começou a realizar um trabalho incrível de evangelização de vários grupos étnicos. Pelo menos para 5 línguas diferentes. Se ele não traduziu a Bíblia, ele ajudou na tradução. Mas imagina se ele tivesse ouvido as vozes contrárias. Imagina se ele tivesse ouvido as vozes que diziam, não, isso poderia ser vendido por 300 denários. Adoniran Judson nos ensina a permanecer firmes na missão, sem ouvir as vozes que se opõem àquilo que Deus colocou no nosso coração para realizar. Mas eu também lembrei de Nick Vujicic. Eu não sei se o pessoal conseguiu, eu mandei uma foto para mostrar para vocês aí. Esse menino é filho de pastor. E é interessante porque quando ele nasceu, seu pai o rejeitou. A sua mãe não quis amamentar ele. Porque imagina, você tem um sonho de ter um filho. De repente seu filho nasce sem braços e nasce sem pernas. Sem dúvida você vai entrar num luto, porque aquele filho que você imaginou não existe. E ele sempre ouviu isso: você não vai dar em nada, não vai ter futuro para você. Há 2 anos atrás eu fui a uma conferência, onde tinham 72 países diferentes de pessoas ou igrejas que trabalhavam com pessoas com deficiência. Ele era o nosso palestrante. E eu sinceramente voltei de lá muito envergonhado. Porque ele contou essa história, de que as vozes externas sempre falavam para ele, você não vai conseguir, você não tem braços, você não tem pernas. Mas um dia ele entregou a sua vida a Jesus. E Jesus começou a falar para ele, enquanto o milagre não acontece, eu quero que você se torne um milagre para esse mundo. E eu comecei a diminuir na cadeira. E eu ouvi aquilo, parece que ele tinha um braço maior do que todos os braços que eu já tinha visto na vida. E ele falou, o meu alvo pessoal
Eu, Nick, quero falar do amor de Deus para 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Você sabe o que são 7 bilhões de pessoas no mundo? Sabe o que são 7 bilhões de pessoas no mundo? O mundo todo. Nick nos ensina a estabelecer alvos e a olhar para as dificuldades que se apresentam no dia a dia, para as vozes dos Judas que se levantam, e a estabelecer os nossos alvos de evangelismo. Quantas pessoas foram pedidas para você orar por elas e compartilhar do amor de Deus durante esses 40 dias? Você lembra? 5 pessoas. Você fez a sua lista? Você está orando por elas? Você fez alguma coisa para que elas tivessem alguma experiência de relacionamento com você? Porque a partir de você, elas terão uma experiência de relacionamento com Cristo. Eu creio nisso, que Cristo está em você, em nós, e a partir de nós, as pessoas terão a sua experiência de relacionamento com Cristo. Eu lembrei de uma outra história, de uma jovem de 16 anos, chamada Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada foi dar um mergulho, e nesse mergulho, ela bateu a sua cabeça e fraturou o pescoço. Se tornou tetraplégica. Mas ela também levantou o seu alvo. Depois de ter um encontro com Jesus, ela começou a escrever, e pelo menos 7 línguas diferentes, um dos seus livros já foram traduzidos. Ela tem muitos livros diferentes. E aqui na livraria você encontra também um livro chamado Céu, que é um livro incrível que vai te fazer pensar no céu de uma forma diferente. Leia esse livro, é muito bom. E ela tem o alvo, o objetivo de entregar 200, ouve bem, 200 mil cadeiras de rodas no mundo. Fazer o bem para outras pessoas. Porque fazendo o bem, você estabelece relacionamentos. Estabelecendo relacionamentos, você revela Jesus na sua história. Mas não é só isso. O texto ainda continua nos dizendo, versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Para ser cheio de alegria na missão, nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Maria não entrega simplesmente um frasco de perfume, mas ela entrega um frasco de perfume caro, algo que tinha muito valor para ela. Quando nós olhamos para o desafio feito aqui pelo pastor Michel e feito pelo nosso pastor toda semana, e a gente olha para a quantidade, o valor, 1 milhão, nossa! Será que nós vamos conseguir? Ou eu não quero fazer parte desse negócio? Mas Maria não olhou para esse fim, falou, eu quero entregar aquilo que é caro para mim, para o Senhor. E ela vai e faz isso. Mas às vezes o caro que nós precisamos entregar são os nossos filhos. Como deve ser difícil para alguns de nós entregar os filhos. Às vezes o caro que nós precisamos entregar é o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. O caro que nós precisamos entregar é a nossa própria família. O caro que nós precisamos entregar é a nossa vida. Maria não pensou, ela foi, pegou e falou, isso é o mais caro que eu tenho, não tem nada mais caro aqui em casa, não tem nada mais precioso que eu possa consagrar ao Senhor, é isso que eu vou dar. E ela não simplesmente entrega um frasco de perfume, mas nesse frasco de perfume estava o sonho do casamento feliz. Ela não somente entrega um frasco de perfume, mas nesse frasco de perfume estava todas as economias da sua família, talvez.
Ela não somente entrega um frasco de perfume, mas ela entrega os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que é mais precioso para ela. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos 3 coisas importantes, se você quer ter o coração cheio de alegria em meio à missão que Deus concedeu para cada um de nós. Que você deve oferecer o melhor das suas habilidades, das suas atividades, da tua profissão, daquilo que você é, que Deus te deu. Que você deve dar ouvidos à voz de Deus, não à voz dos homens. Então, se Deus falar com você, faça. Se Deus tocar no seu coração, faça. E que você precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. Olhando para todas essas lições e para esse texto, eu queria fazer uma pergunta para você e orar pela sua vida, pela sua história, antes de nós celebrarmos a ceia. Você tem feito o melhor que você pode para o Senhor? Lá onde você está, no trabalho que você exerce, você tem feito o melhor? Ou você tem feito aquilo que é pedido? Você tem feito o melhor que você pode na sua casa, com os seus filhos, como pai, como mãe, como filho? Você tem feito o melhor que você pode e oferecido isso ao Senhor? Quando os Judas se levantam, você tem ouvido a voz de quem? Daqueles que são contrários às suas iniciativas de amor, de piedade, de fidelidade? Ou você tem ouvido a voz de Deus, que tem pedido para você entregar algo nas suas mãos? Talvez a sua própria vida, a sua própria vida. Nunca é tarde para dizer: sim, Senhor, eu quero consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, inclusive a minha família, inclusive os meus negócios, inclusive a minha história, inclusive as minhas habilidades, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que um dia eu serei, eu quero entregar nas tuas mãos, Jesus. Você tem feito isso? Senão, nosso desafio de hoje, para você que deseja ter o coração alegre, para você que deseja ter o coração contagiante, para você que deseja ser um transformador nessa sociedade realmente, é você entregar as suas habilidades, ouvir a voz de Deus e consagrar ao Senhor o que você tem de melhor. Se você é essa pessoa, vou pedir para você ficar de pé onde você está. Eu não vou pedir para você vir aqui porque a gente não tem tempo. Mas onde você está, se você quer consagrar as tuas habilidades ao Senhor, fica de pé. Se você quer consagrar os teus ouvidos ao Senhor, para passar a ouvir a voz de Deus e não a voz do inimigo, daqueles opositores que se levantam contra você, fica de pé para que Deus abra os teus ouvidos, para que você ouça claramente a voz de Deus. Mas se você quer entregar a sua vida também, de forma completa, integral, fica de pé e no seu coração você vai fazer a seguinte oração: Jesus, eu hoje reconheço que sou pecador e reconheço que eu preciso do teu perdão. Eu quero entregar, consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar, eu quero consagrar a minha história, a minha família ao Senhor. Enquanto eu faço essa oração por todos nós, você faz essa oração por você, consagrando a sua história, consagrando a sua vida ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Marta entregou o melhor das suas habilidades ao Senhor. Lázaro, com o coração pulsante de alegria, também assim o fez. E Maria, olhando para um lado e para o outro, reconheceu
que o mais precioso que ela podia oferecer era aquele frasco de nardo, um perfume caro, puro. Mas Deus, aqui estamos nós, que nos chamamos de nomes diferentes. Aqui tem Paulo, aqui tem Jocélias, aqui tem Maria, aqui tem Michel, tem a Dona Irã, aqui tem Nilson, aqui tem muitas pessoas diferentes. Deus, mas ouve o nosso clamor, olha para o nosso coração, olha para a nossa mente. Nós sinceramente nos aproximamos do Senhor para dizer que queremos entregar o que somos, o que temos nas mãos do Senhor, para que o Senhor derrame a tua bênção sobre nós e o nosso coração também seja um coração alegre em meio à missão que o Senhor nos concedeu. Deus, em nome de Jesus, então alegra esses corações aqui, alegra essas vidas aqui, alegra essas famílias aqui, alegra cada um deles, Pai, e não deixa que nenhum deles ouça aquelas vozes que às vezes puxa para baixo, que desanima, que faz desistir. Que em nome de Jesus, a voz do Senhor seja ouvida em alto e bom som por cada um de nós, todos os dias. Trabalha dessa forma na nossa vida, na nossa história, Pai. E recebe também a vida daqueles que agora estão dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso do teu perdão. Por favor, mora na minha vida, mora na minha história, mora na minha casa, transforma a minha família. Faz isso nessas vidas. E dá sinais, Deus, sinais, para que eles vejam que realmente foram tocados pelo Senhor. Para que eles sintam o toque do Senhor. Para que eles ouçam a voz do Senhor de forma clara. De forma clara. Realiza isso, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém.